Querido povo de Deus, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, coração de Curitiba, aonde é a sede da obra Evangelizar é Preciso. Muitos perguntam, onde é essa sede? Curitiba. Também o santuário das Santas Chagas de Jesus. Hoje a liturgia, as 3 leituras falam de vocacionados. Impressionante, porque fala das vocações, mas sob uma perspectiva muito interessante. Mais do que o chamado, fala do processo que todos os vocacionados, Isaías, Paulo, Pedro e os apóstolos, o processo, a elaboração, como eles respondem ao chamado. Acima de tudo, quero enfatizar o grande segredo da resposta, a graça de Deus se manifestando. Por isso, por mais que seja na segunda leitura, deve ecoar para nós hoje a frase de São Paulo: pela graça de Deus, eu sou quem sou. Vamos repetir? Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Repita com autoridade: pela graça de Deus, eu sou quem sou. Impressionante que nós estamos numa leitura do Evangelho de Lucas. E diferentemente dos outros apóstolos, Lucas dá detalhes a mais da vocação de Simão Pedro, o que não vemos nos outros. É apenas passou no mesmo lago. Mas padre, no outro evangelho fala do mar de Tiberíades, aqui fala o lago de Genezaré, o mar da Galileia, a mesma coisa. São nomes diferentes para o mesmo lago de água doce, por sinal maravilhoso. Mas Lucas nos dá detalhes que Jesus chega neste lago, e ali ele faz um processo belíssimo. Vamos aprofundar. Diz que Jesus chega nesse lago, tem uma multidão enorme. Jesus sempre é criativo, inusitado, ousado. Quando ele viu que o povo se aglomerava, ele foi prático, pegou uma barca. Conhecia Simão? Sim e não, não importa, tinha referência. Me empresta teu barco, já que você tem sócios, sinal que não era um barco só. Entrou no barco, foi um pouco distante e começou a pregar. Começou a ensinar a multidão. Mas ensinamento maior, não sabia Simão que estava reservado para ele. Acredito que naquele momento Simão até ficou um pouco orgulhoso. Nossa, esse homem pegou o barco, está ensinando no meu barco. Mas de repente Jesus se vira para Simão e diz: Simão, vai pescar. Quantas vezes o Senhor dá uma ordem meio absurda para mim e para você? Às vezes nosso Senhor se manifesta na nossa vida e faz certos pedidos que a gente fala: mas espera aí, o que o Senhor está me dizendo? Isso que o Senhor está dizendo eu já fiz. Quantas vezes no rádio as pessoas ligam: padre, me deu uma palavra, e às vezes eu digo óbvio, e a pessoa vai dizer: mas isso aqui eu já fiz. Espera. Você fez movido por quê? Agora, padre, você já fez 1000 vezes, mas se você fizer com uma motivação diferenciada, se você fizer com uma graça de Deus acrescentada, se você fizer pelo mandato de Deus, é diferente. Nada é igual. As mesmas coisas podem ser repetidas, mas com o potencial da graça maior, os frutos serão maiores.
Impressionante que Jesus entra na vida de Pedro, sendo ele carpinteiro. Ele diz: Pedro, vai pescar. Mas Senhor, o senhor é bom carpinteiro, mas o senhor não é pescador. Eu pesquei a noite inteira e estou com as redes vazias. É impressionante, Pedro, nesse fato, quando ele diz essa frase, ele está reconhecendo a sua frustração, ele está reconhecendo a sua incapacidade, e está reconhecendo que naquele momento ele não está bem sucedido, alguma coisa deu errado. Mas o mais importante que esse reconhecimento, que é fundamental, é a segunda parte do Evangelho. Mas, apesar de tudo, em respeito à tua palavra, opa, aqui começou a ter sentido. Às vezes o Senhor vai pedir para nós coisas óbvias. Padre, volte a rezar. Fulano, volte para a tua família. Beltrano, não faça isso, mas eu sempre fiz. Não, mas em respeito à tua palavra, Senhor, eu farei de novo. Respeito a tua palavra, respeito ao teu mandato, respeito ao teu chamado, respeito àquilo que me reserva. Entra ano, sai ano, e quem fala que a rotina não é positiva está errado. A rotina é o cotidiano da vida onde nós nos conhecemos melhor. A rotina, as coisas do dia a dia, elas são extremamente positivas na medida em que elas nos levam ao conhecimento, à disciplina, a um padrão de vida e a nos exigir mais. Se nós ficarmos como beija-flor, sem uma rotina, sem uma disciplina, sem alguns princípios de baliza, nós nos perdemos. Não temos horário para acordar, não temos nada para fazer, não temos compromisso com ninguém. Então não venha me dizer, entra ano, sai ano, nós somos chamados a fazer às vezes as mesmas coisas com um olhar diferenciado, com um propósito diferente, com uma intenção melhorada, com um capricho esmerado. Nesse ponto, em respeito à tua palavra eu vou. Foi. E o que aconteceu, a primeira pesca milagrosa de Lucas. Haverá uma segunda, quando virá o primado de Pedro. Aqui não, aqui é o chamado. E aquela rede vazia voltou tão cheia, que não só Pedro ficou estupefado, ele deu trabalho para os outros. Venham me ajudar. Aqui está acontecendo um milagre. Aquilo que nós humanamente não conseguimos, esse carpinteiro conseguiu. Tem algo de diferente. Aquilo que o nosso conhecimento, aquilo que nós acumulamos ao longo da vida, nos deixou na mão. Mas o que esse homem galileu está nos dizendo, tem algo de mais, a mais. Entenda, meus irmãos, o que o Senhor está dizendo é que tem algo a mais reservado para você e para mim. Tem algo a mais. Mesmo que as nossas redes estejam vazias, a inquietação na nossa alma é grande. Às vezes nosso espírito não está em paz. Às vezes nossa mente está complicada. Às vezes nós não estamos encontrando respostas. O Senhor vem com uma palavra direcionada. Vai, obedeça. Santa Teresa dizia: há menos erro no obedecer do que no mandar. Ainda mais se obedecer é a Deus. Pedro é tão sucedido, tão bem sucedido, que aquela experiência lhe fez colocar de joelhos. É a primeira vez que Lucas diz que Pedro se põe de joelhos, porque encontrou quem lhe deu sentido de novo. Ele pescou peixe, mas naqueles peixes ele pescou por Jesus. E aquele que lhe mandou pescar disse: você não vai ser só pescador de peixes, você vai ser pescador de homens, de almas,
de pessoas, pela experiência que ele teve com Jesus, certamente por uma frustração e uma compensação, ele falou: nessa eu vou. Largou tudo e foi. A primeira leitura não é diferente. Quem acompanha comigo os profetas, nós falamos sobre Isaías e essa vocação de Isaías. Isaías que foi chamado por Deus. E qual foi a experiência de Isaías? A mesma de Pedro: eu não dou conta. Impressionante a quem muito Deus vai confiar. Primeiro, essa experiência de miséria. Os verdadeiros chamados por Deus nunca são grandes aos olhos dos homens, é sempre o inverso. Pequeno aos homens dos homens, pequeno sob um olhar de si mesmo, e Deus faz grande. Nunca é o contrário. Se não é grande, se é grande diante dos homens, pelo menos a consciência da sua precariedade. Isaías tinha consciência da sua precariedade, tinha consciência da sua fraqueza. Impressionante, porque foi nesse momento que ele viu um querubim. Devia ser uma visão maravilhosa. Você tem noção como ele descreve? Que coisa mais linda. Quando ele viu: ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Mas foi quando um serafim, e segundo a descrição um pouco à frente, um serafim tinha 6 par de asas, cobria aqui, cobria embaixo, a outra voava, saiu do Santo dos Santos com uma tenaz e foi nos lábios dele. Percebe? Aonde o humano é colocado a serviço de Deus, Deus pela graça faz maravilhas. Então, se nesse momento você está se sentindo: puxa, esse texto é para mim, seja o de Pedro, seja o de Isaías, então, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O que tenho? Lábios impuros. O que tenho? Um coração aflito. O que tenho? Uma pesca não bem sucedida. O que tenho? Uma família cheia de problemas. O que tenho? É o que eu te ofereço. E o Senhor vai dizer: eu te quero. Porque te ofereceste, eu te purifico, eu te capacito, eu te faço grande aos meus olhos. A segunda leitura, o terceiro caso, agora de Paulo que diz assim: eu não sou digno de ser profeta, de ser apóstolo. Eu sou apóstolo, mas sou o menor deles, porque e isso ele carrega para o resto da vida. Ele teve que lidar sem sentimento de culpa. Paulo nos ensina isso, ter consciência do pecado, mas o pecado que ele fez não impediu dele experimentar a graça. Eu fui assassino, eu fui cúmplice da morte de um cristão. E Paulo era um bárbaro. A gente só fala da morte de Estevão, mas Paulo entrava nas casas. Ele tinha prazer, não prazer sádico, um prazer de estar obedecendo a Deus. Não era um sadismo. Ele achava que estava obedecendo a Deus, de purificar daquela seita, até encontrar Jesus. É quando Paulo vai dizer: mas eu trabalho mais com os outros. Não, é a graça de Deus trabalhando em mim. Sou o que sou, pela graça de Deus. Quando Paulo se coloca diante de Cristo e diz: sou o que sou pela graça, o Senhor fala: é esse. Então, meus irmãos, nessa missão do Senhor, tem lugar para todos nós. Tem lugar para todos nós. Não porque o Senhor é conivente com os nossos erros, não que o Senhor é conivente com os nossos pecados, mas o Senhor é paciente com o nosso processo de maturidade. O Senhor transborda na graça, para onde transborda, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então,
nas nossas noites, nas nossas aventuras inférteis, o Senhor nos fará aventurar em Deus e na promessa do reino. Portanto, hoje, eu termino falando de 3 exemplos magníficos, e olha, fico pensando que se a gente não se encontra num, se encontra no outro. Se olha para Isaías, a gente se encontra um pouquinho. Se olha para Paulo, se encontra. Se não olha para Simão Pedro. O fato é, o Senhor está indo até mim e até você. Ele está no território da nossa vida, esperando a oportunidade de manifestar a sua porção redobrada de bênçãos.